Olá pessoal, voltamos novamente, estamos aqui para poder falarmos sobre função logarítmica. Na aula passada a gente falou sobre o conceito de logaritmo, a gente apresentou o logaritmo para vocês. Vocês estão vendo que o logaritmo não é nada mais que um número, né? Diz uma condição bem simples, já foi dada a definição. E agora nós vamos trabalhar a parte de função logarítmica. Hoje nós iremos definir função logarítmica e vamos apresentar, em síntese, como é que a gente trabalha com função logarítmica, de modo bem simples, bem elementar, para vocês terem esse padrão. Então, vamos começar nossas definições a partir da definição de função logarítmica. Então, como é que a gente vai definir função logarítmica? Dado um número real A, qualquer, esse A tem que atender essa condição ser maior que zero, ou seja, o A tem que ser positivo, e esse A tem que ser diferente de 1. Então, dado o número real A, chamamos de função logarítmica de base A, a função f, que também é definida nos reais positivos sem o zero, para os reais, para todos os números reais. Então, a função logarítmica é uma função que associa a cada x o número real log de x na base A. Okay? Então, essa é a definição de função logarítmica. Um número é uma função que associa a cada elemento de x o número log de x. Okay? Então, dentro desse contexto, vamos dar prosseguimento aqui à nossa instrução. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, f de x igual a log de x na base 2. Então, log de x na base 2 é uma função logarítmica. Você pode ter g de x igual a log de x na base 1 meio. Então, 1 meio é uma base que é definida para logaritmo. Por quê? Porque é um número positivo e é maior e é diferente de 1. H de x igual a log de x. Olha, quando nós não temos da definição da base, fica subentendido que se trata de log de x na base 10. Então, quando eu não tenho a informação da base, é porque já é subentendido que a base é 10, ok? De modo semelhante a isso aqui, quando eu tenho p de x igual a ln de x, esse ln de x é a mesma coisa que o logaritmo de x na base e. E é uma constante matemática, tipo π. Então, a gente chama de esse ln de x, a gente chama de esse ezinho de número neperiano. Tá? Então, é a mesma, tipo uma constante a mesma coisa de uma constante de π, semelhante, é um número irracional, tá? Ok? Então, fica esses conceitos. Se eu não aparecer a base 10 log de x, então não preciso botar a base. Por exemplo, log de 2, porque a base é 10. Log de 100, é porque a base é 10. ln de 5, é porque a base é e. Ok? Então, são exemplos de função logarítmica. Vamos fazer um exercício, um treino aqui, para vocês terem uns conceitos mais intuitivos de como é que a gente trabalha com função logarítmica. Tá? Dadas as funções f de x igual a log de x mais 1 na base 5 e g de x igual a log de x na base 3. Determine f de 4 e g de 1/3. Né? Então, item A, f de 4, item B, g de 1/3. Então, vamos começar respondendo o item A, que trabalha com a função A. Então, olha só. F de x é igual a log de x mais 1 na base 5. Então, o que é a ideia?
se eu vou atribuir valores de x, o que eu substituir aqui, eu tenho que substituir aqui do outro lado no meu x também, na variável. Então, isso é o que vai tornar a relação como uma função. Ok? Então, sendo assim, f de 4 vai ser igual a quem? A log de 4 mais 1 na base 5. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos o valor que tinha aqui de x, esse valorzinho de x, nós trocamos pelo número 4. Então, se eu estou atrás de f de 4, eu devo trocar o x por 4. Ok? Então, assim segue. Então, continuando aqui, nós vamos ficar f de 4 igual a log 4 mais 1 é 5. Então, vai ficar log de 5 na base 5. Então, nos conceitos já estudados, o que é que eu estou caçando aqui? Eu estou caçando um expoente para botar nessa base 5 para dar esse resultado daqui de cima. Quanto é o expoente que eu tenho que colocar no 5 para dar 5? Então, o expoente que eu tenho que colocar é 1, porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então, o logaritmo de 5 na base 5, ele é igual a 1. Portanto, f de 4 é igual a 1. Desse modo, a gente já definiu aqui o item A. Então, vamos responder o item B. Solução do item B. Lá nós estamos trabalhando com g de x. G de x é igual a log de x na base 3. E lá nós estamos pedindo g de 1/3. De modo semelhante, o que é que nós vamos fazer? Pegar o x, que está aqui, e substituir aqui. Então, nós estamos trocando esse valor de x por 1/3, ok? Então, vai ficar g de 1/3, nós vamos trocar esse x por 1/3. Então, g de 1/3 vai ficar igual a log, o x eu estou trocando por 1/3. Então, log de 1/3 na base 3. Portanto, nós fizemos apenas a substituição do x por 1/3, ok? Então, de modo semelhante, continuando. Então, qual é o expoente que eu tenho que colocar nesse 3 para dar 1/3? A gente já viu, né, anteriormente que 3 elevado a menos 1, ele é igual a quem? Igual a 1/3. Né? Então, portanto, o expoente que eu vou ter que colocar nesse 3 para me encontrar o 1/3, ele é o expoente menos 1. Desse modo, eu pergunto para vocês, quanto é o logaritmo de 3 na base 1/3? Aliás, o logaritmo de 1/3 na base 3, logaritmo de 1/3 na base 3, ele é igual a menos 1. Portanto, g de 1/3, ele é igual a menos 1, ok? Então, o que a gente tinha para definir sobre função logarítmica, pessoal, era isso. Desse modo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos botar uma lista de exercícios para vocês responderem. Diz, essa lista de exercícios vocês devem postar na plataforma, no Glassroom, as soluções, para a gente estar avaliando vocês. E de modo contínuo, nós vamos estar acompanhando esse processo. Né? A gente sabe que é um pouco difícil esse momento, mas vocês têm que se dedicarem. Então, quem já estudou bem a parte de logaritmos, não vai ter dificuldade nessa parte aqui da definição de logaritmos. Né? Então, nós não vamos ter muita dificuldade. Nas próximas aulas, vocês vão ver a construção de gráficos e vão ver a parte de aplicações. E aí, depois, para finalizar o bimestre, nós vamos estudar um pouco de progressões aritméticas e progressões geométricas. Mas é bom que vocês fiquem alinhados aí com os conteúdos para a gente não termos dificuldades e não termos problemas no decorrer do final do semestre. Né? Então, eu agradeço a vocês, né? E aguardem que vocês vão ter uma lista de exercício, ok? Nós vamos estar postando essa lista de exercício, vão fazendo os estudos, façam as anotações de vocês e aí estudem para poder a gente fazer essa lista de exercício. Eu agradeço, até a próxima, bons estudos.